Ei, você tem alimentado alguém? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Será que você tem feito a diferença na vida das pessoas? Deixa eu te falar uma coisa, a gente vive num mundo de necessidades. As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando, mas não é do pão que perece, não é a fome de comida, mas a fome de Deus, a fome pela palavra de Deus. As pessoas estão vazias e precisa ter esse vazio preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Amém? E a passagem bíblica de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, fala sobre, em certo momento, Jesus estava pregando para a multidão, ele estava, e o tempo passou, né? O tempo passou naquele momento de pregação e anoiteceu, ficou tarde, e os discípulos preocupados, ele fala para Jesus assim, ó, já é tarde, já está anoitecendo, a gente está em um lugar deserto e o povo está com fome. Não seria melhor despedir eles, né? Mandar eles embora para poder eles procurar o que comer? E Jesus fala assim, dá vocês alimento para eles, né? Alimenta esse povo. E eles falam assim, como assim? É uma multidão, ainda que a gente tivesse dinheiro, né? Ainda que a gente tivesse 200 dinheiro para comprar tudo de pão, não daria para alimentar essa multidão toda. É muita gente e a gente não tem dinheiro para comprar tanto pão. E Jesus pergunta assim para eles: o que que vocês têm? O que que tem? E aí eles falam assim: tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de uma multidão? Como é que vai alimentar todo mundo? E Jesus fala assim, faz assentar. Sentem eles, dividem em grupos. E assim eles fazem. E assim Jesus multiplica. E ali acontece a primeira multiplicação. A primeira multiplicação dos pães. Lá no capítulo 6 do livro de Marcos. E muitas vezes a gente se encontra com os discípulos e a gente se questiona e fala, mas como eu vou alimentar essa multidão? Né? E muitas vezes a gente deixa de compartilhar, a gente deixa de dividir porque a gente acha que vai faltar. Muitas vezes a gente tem tão pouco que a gente pensa, né? Se eu dividir, vai faltar para mim. Então é melhor que eu fique com esse pouco aqui, porque, né, vai dar para suprir a necessidade do momento. Mas é importante saber que quando você coloca diante de Deus, né, quando você apresenta, quando você dá graças por aquilo e quando você decide compartilhar, quando você decide dividir o pão, o Senhor multiplica, né? Jesus multiplica, como aconteceu ali, naquela multiplicação. A palavra diz que alimentou uma multidão, né? Alimentou uma multidão e ainda sobrou. Então, aquilo que não dava para alimentar nem 5 pessoas, alimentou muitas pessoas e ainda sobrou. Então, toda vez que você coloca diante de Deus, Ele multiplica para você e você vai poder alimentar muitas pessoas. Então, ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer. E a multiplicação é com Deus. E isso me lembra uma outra passagem bíblica que está lá em 1 Reis 17:8. Fala sobre a viúva de Serepta, né? Diz assim que Deus ordenou Elias para ser alimentado por uma viúva. E talvez você se pergunte como uma viúva que não tem o que comer muitas vezes vai alimentar o profeta. E Deus manda ele ir lá e ele encontra aquela mulher apanhando lenha e ele pede água para ela. E ele fala assim, me dá um pouco de água. E quando ela está indo pegar água, ele fala assim, traz também pão. E ela volta para ele e fala assim, Senhor, diante de Deus, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estava agora mesmo aqui apanhando lenha, porque eu vou fazer um bolo, né, um pão,
e comer com meu filho e esperar a morte, porque a gente não tem mais nada além disso para comer. E o profeta fala assim para ela: faz dessa forma, mas vamos fazer um pouco diferente? Você vai lá, faz o bolo e depois você dá primeiro para mim. Porque se você fizer dessa forma, Deus vai multiplicar. Se você dividir o seu pão comigo, Deus vai multiplicar. Nunca mais vai faltar azeite, nunca mais vai faltar farinha para você. Até chegar o tempo da bonança, até chegar o tempo da chuva. E eu te afirmo que não vai faltar para você quando você decidir compartilhar o pão. E ela faz isso, e ela dá primeiro para o profeta, e o que acontece? Deus multiplica e não falta. Então, muitas vezes a gente deixa de viver o extraordinário, viver algo grandioso de Deus, porque a gente retém, porque a gente não compartilha com aqueles que estão necessitando, com aqueles que estão precisando. E volto a te dizer, a maior necessidade dos dias de hoje não é o pão que perece, mas o pão que permanece, a palavra de Deus, a presença de Deus. Então, muitas vezes a gente não dá porque a gente acha que não tem, mas você tem a fonte, você tem aquele que é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca de Deus, mais você tem. Nunca vai faltar a presença de Deus para você. Nunca vai faltar a palavra de Deus para você que busca. Nunca vai faltar, porque quanto mais você tem, quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você dá, quanto mais você abençoa a vida das pessoas, mais Deus te enche, mais Deus te abençoa. Então, você precisa abençoar a vida de alguém, você precisa fazer a diferença na vida de alguém, você precisa compartilhar o pão, você precisa compartilhar o pão. E talvez você pense assim, logo eu, tão pequeno que sou, né? Mas ele é tão grande, ele é um profeta, como a palavra diz, Deus enviou Elias para ser sustentado por uma viúva. A viúva não tinha trabalho, a viúva não tinha salário, a viúva tinha um filho que ainda não trabalhava porque era pequeno. A única coisa que ela tinha, ela ia fazer e comer naquele momento, mas Deus ordenou o profeta para ser sustentado por ela. E às vezes a gente se encontra numa situação que a gente pensa, mas eu não tenho nem para mim a palavra, eu mal tenho forças para buscar a palavra, eu mal consigo orar. Como eu vou fazer a diferença na vida de alguém? Como eu vou abençoar alguém se eu não tenho nem para mim? Deixa Deus multiplicar o pão na tua vida, deixa Deus multiplicar a palavra. Aquilo que Deus te dá, divide com alguém, porque ele vai te dar mais e mais e mais. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como canal de bênção na vida das pessoas. Deixa Deus multiplicar a palavra em você. Deixa Deus multiplicar a presença dele em você. E você transborda, e você abençoa vidas. E você alimenta verdadeiramente as pessoas que têm fome, que não conseguem preencher o seu vazio, que não consegue, porque a necessidade da alma é diferente da necessidade do corpo. Quando você tem fome do pão, se você passar um dia, por exemplo, um dia sem comer, você consegue sobreviver e a sua necessidade é suprida pelo seu próprio organismo, porque quando ele pede comida e você não coloca comida, o que acontece? O seu corpo, ele busca das suas reservas e consegue suprir aquela necessidade. Então, se você passar um dia sem comer, no dia seguinte você já não sente mais falta de alimento, porque o seu corpo ele consegue se autossustentar, ele consegue pegar das suas reservas e suprir a sua necessidade do alimento. Mas se você tem fome de Deus, se a tua alma tem necessidade, esse vazio não é preenchido, você busca em tudo que é canto, mas você não consegue encontrar. Tem pessoas que buscam nas bebidas, tem pessoas que buscam nas drogas, tem pessoas que buscam no sexo, tem pessoas que buscam no trabalho, tem pessoas que procura ocupar sua mente com várias coisas, procura ocupar o seu tempo com várias coisas, na tentativa de preencher esse vazio, na tentativa de preencher a carência,
de Deus na sua vida, mas não consegue, porque a necessidade da alma só é preenchida em Deus. Aquele vazio que há na tua alma só é preenchida em Deus. É só Deus que preenche o espaço dele, o lugar dele na vida do homem, porque você veio dele. E quando você sai dele, você tem uma parte dele que fica faltando em você. Então, quando você não está em Deus, você tem essa carência, essa necessidade de Deus. E o nosso papel como cristãos é levar Deus às pessoas, é aproximar as pessoas de Deus de tal forma que esse vazio seja preenchido, que eles não sintam mais essa necessidade, essa carência, esse espaço, porque Ele e Deus são um agora. Então, você não é pobre a ponto de não ter o que dar. Você tem a palavra. Você tem Deus, leve isso às pessoas, compartilhe isso com as pessoas, supra as necessidades das pessoas em Deus, preencha o vazio em Deus, abençoe vidas, busque, deixa Deus multiplicar o pão em você, deixa Deus multiplicar a palavra em você, nunca vai faltar. O azeite não vai faltar, a presença não vai faltar, o alimento não vai faltar e você vai poder abençoar muitas vidas. Ninguém é tão pobre a ponto de não ter o que dar. Você não é vazio a ponto de não poder dividir. Esteja em Deus e compartilhe isso com as pessoas. Faça diferença na vida das pessoas. Não seja como Moisés, né? Moisés, quando foi chamado para conduzir aquele povo, ele fala: mas Senhor, eu não sei falar. E muitas vezes a gente olha a nossa insignificância, a gente olha a nossa incapacidade e a gente fala: logo eu, como eu vou alimentar uma multidão? Como eu vou alimentar o profeta? Como eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas? Mas assim como a viúva, Deus usa aquilo que você tem. O que você tem? Né? Ele perguntou para os discípulos: o que tem para comer? Ainda que seja apenas 5 pães e 2 peixinhos, vai conseguir alimentar uma multidão. Ainda que seja como a viúva, apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. O Senhor te pergunta: o que você tem? O que você tem que pode fazer diferença na vida das pessoas? Porque Deus te usa nisso. Deus, ele não deixa ninguém sem talento. Deus não deixa ninguém sem dons. A palavra diz que a um ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5, ainda que seja diferente, mas ninguém ficou sem nada. Cabe a mim e a você pegar isso, pegar esse talento, pegar esse dom, pegar as habilidades que Deus te deu para poder fazer a diferença na vida de alguém, porque Deus vai te usar nisso. Deus vai te usar naquilo que você tem. Aquilo que você tem é o que Deus vai te usar para poder abençoar outras pessoas. Aquilo que você tem, você pode dividir. A palavra que você tem, você pode compartilhar. O sorriso que você tem faz a diferença na vida de alguém. A palavra que você dá pode transformar vidas. Então, as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você tem, ainda que seja um único talento, mas é nisso que Deus quer te usar. Então coloca à disposição, coloca diante do Senhor, deixa Deus multiplicar na tua vida, porque isso vai fazer grande diferença na vida de outras pessoas.